Graça e a paz do Senhor Jesus, boa noite. Estamos aqui mais uma quarta-feira, na quarta da oração, para orarmos juntos. Orar aqui de uma maneira virtual, né? Cada um na sua casa, mas o que é importante é que nós estejamos juntos, num só espírito. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui, irmãos, na câmera. Ok? Amém. Bom, iniciando aqui, eu queria pedir para você mais uma vez para compartilhar essa sala, ok? Você pode ser muito útil agora, abrindo uma sala de vídeo aí na sua casa, através dessa transmissão. Nós vamos orar aqui, nós vamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Nós vamos colocar as nossas necessidades em oração. Nós vamos falar com Deus. Nós vamos falar com Deus em unidade, ok? Você tem o costume de orar, você ora na sua casa, você ora na rua, você ora em diversos lugares. Mas nesse momento nós paramos um tempo, né? O período de 1 hora, das 20 horas até as 21 horas, para orarmos como igreja, orarmos coletivamente, orarmos de uma maneira congregacional, ainda que seja de uma maneira virtual. Nós estamos aqui num só espírito, num só pensamento, numa só mentalidade, de orarmos em concordância. Por isso eu peço que você tenha aí a disponibilidade, você tenha também a disposição de compartilhar desse momento com mais alguém que você conheça. Pode ser um familiar, pode ser um amigo. É importante sala de vídeo aí no seu perfil do Facebook, para que juntos possamos compartilhar, propagar, anunciar, proclamar a palavra de Deus, ok? Então abra uma sala de vídeo aí, ok? Eu queria que você nesse momento apresentasse essa noite ao Senhor, dizendo para Ele que a intenção do seu coração é que a sua voz seja ouvida por Ele. Se você tem motivos para orar, você nesse momento é desafiada a falar com o Pai. Nesse momento você agora, junto conosco, está sendo desafiado a colocar a sua necessidade diante de Deus. Por isso, ore conosco, fale com o Senhor nesse momento, abra o seu coração. Primeiramente, eu gostaria que você agradecesse a oportunidade de estar aqui nessa noite para buscar ao Senhor. Tenha um coração grato, seja grato nesse momento em dizer para o Senhor: obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor me deu a oportunidade nessa noite de estarmos aqui reunidos no nome de Jesus, para orarmos ao Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aquele que tem o desejo, que nos ama abençoar, aquele que está com o seu despojo espiritual, seus tesouros espirituais disponíveis àqueles que creem na sua bondade, que creem na sua fidelidade. Que você possa orar com esse coração cheio de fé, de que o Senhor nessa noite tem um imenso desejo de abençoar a sua vida. Por isso, ore a Ele com um coração grato. Diga para o Senhor: obrigado, Senhor, porque se eu estou aqui nessa noite, diante deste celular, diante dessa transmissão, é porque o Senhor me deu vida, o Senhor trouxe proteção para mim e para minha casa. Por isso estou aqui mais uma noite para orar ao Senhor em agradecimento. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem protegido a minha casa, o Senhor tem protegido a vida dos meus pais, o Senhor tem protegido os meus filhos, o Senhor tem protegido o meu cônjuge, o Senhor tem nos trago segurança, Pai, em Ti, o Senhor tem nos guardado debaixo das Tuas asas. Por isso nós estamos aqui com saúde, nós estamos aqui com um coração aberto para receber muito mais do Senhor. Que você possa dizer isso para Ele nessa noite.
que você tenha um coração totalmente aberto para falar coisas que de fato o Espírito Santo está gerando no teu coração, está fazendo nesse momento a sua mente ficar frutífera para falar a Ele. E eu quero dizer para você que se porventura você está desanimado, se porventura você está com apatia, que você não está conseguindo ter ânimo na sua vida, essa é a noite que o Senhor separou para derramar graça, favor, ânimo, um novo tempo de vigor na sua vida. O Senhor quer te levantar. Por isso, abra o seu coração, não se feche para Ele, não seja incrédulo. Tenha o seu coração aberto para que o Senhor mesmo possa gerar fé no seu coração. Tenha um coração para dizer para Ele o quanto você deseja se levantar em fé para dar continuidade na sua jornada, para dar continuidade na sua caminhada. Eu sei que o desejo do seu coração não é parar. Eu sei que o desejo do seu coração não é se prostrar, não é viver uma vida paralisada, não é viver uma vida apática, uma vida que retrocede, uma vida de fracasso. O Senhor tem grandes coisas para a sua vida. Então por isso nessa noite eu desafio você a ter o seu coração aberto para o Senhor. Abra-se para o Evangelho, abra-se para as boas novas do Senhor. O Senhor tem boas notícias para a sua vida, o Senhor tem boas notícias para a sua casa, Ele deseja te abençoar. Tudo que Ele precisa é de um coração disponível. Tudo que o Pai quer é que você se abra para a sua palavra. E eu não falo aqui de uma forma assim, arcaica, de uma forma cafona, né? Como muitos imaginam o Evangelho. Mesmo porque talvez algumas pessoas, né? Alguns irmãos trouxeram uma ideia de que o Evangelho é uma coisa cafona, é uma coisa envelhecida, é uma coisa fora de moda. Mas não tem nada a ver com isso. O Evangelho é as boas novas para aqueles que vivem uma vida totalmente afundada no fracasso, afundada no pecado, afundado na derrota, afundado na desgraça. O Evangelho é as boas novas, é o resgate de Deus dado ao homem, é Deus remindo, é Deus volta para Ele. Como é que Deus faz isso? Através do seu Filho, através de Cristo. Você precisa crer no Filho de Deus. Talvez você está sem esperança na sua vida. Talvez você não tenha perspectivas. O seu olhar se limita apenas a 1 metro diante de você. Mas Deus quer alargar a sua visão. Deus quer fazer com que a sua visão vá muito além do que você está enxergando a 1 metro de você. Deus quer escancarar, alargar as suas fronteiras. Para isso você precisa abrir o seu coração para o Filho de Deus. Abra o seu coração para Cristo. Jesus Cristo disse que Ele é a videira. Ele é a videira. Você deve conhecer, né? Nem que seja por fotos. A videira é a árvore trepadeira, né? A planta trepadeira que dá o... Ok? E Jesus disse que Ele é a videira. Videira, né? Não tem a ver, mas a palavra videira no português, ela muito se assemelha à palavra vida. Videira, né? Vida, se assemelha, né? O português nos dá essa fonética de que a videira, né, é muito parecido com vida. Mas Jesus é a vida, de fato. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ou Ele mesmo dizendo, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o caminho, Ele é a verdade. Mas Ele disse também: eu sou a vida. E Ele disse: eu sou a videira. E disse também que nós somos os ramos. E os ramos não podem dar frutos se não tiver enxertado na videira. Então tudo que nós fazemos, tudo que nós almejamos, tudo que nós queremos que haja frutificação, produção, crescimento, avanço na nossa vida, precisamos estar nele. Olhe para Ele.
Ele. Ele é aquele que tem a seiva da vida. Ele é aquele que pode produzir na sua vida muito, muito mais do que você pensa, muito, muito mais do que você pede para Ele. Ele é a videira verdadeira. Esteja ligado nele, olhe para ele, que os seus olhos possam ver ele. Não olhe para si mesmo, não ache que você tem potencial em si mesmo, não pense nada a respeito de si mesmo. Olhe para ele, pense nele, ouça ele, ok? A Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Então, se você é um escolhido de Deus, presta atenção, em você não há nada em si mesmo. Se você é um escolhido de Deus, você é uma coisa louca para o mundo. Você é uma pessoa improvável. E nisso consiste a glória de Deus. É pegar os improváveis, como eu e você, né? E fazer de nós, Deus fazer de nós, pessoas vitoriosas. Pessoas que herdam todas as conquistas em Deus. Deus mesmo é o conquistador. Ele obtém todas as coisas para mim e para você. A palavra de Deus diz que Deus trabalha. Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Se você espera nele, pode esperar no descanso nele, que ele vai trabalhar em seu favor. Qual é a sua parte? Descansar. Qual é a sua parte? Esperar. Que ele vai fazer a parte dele. Qual é a parte dele? Ele vai trabalhar em seu favor. A obra é dele, a glória é dele, o resultado é dele. Nós apenas desfrutamos daquilo que ele mesmo faz e fará por nós, ok? Eu quero dar uma boa noite para quem está nos assistindo. Eu quero cumprimentar você com a graça e a paz do Senhor Jesus, com a graça e a paz do Senhor Jesus, ok? Eu gostaria muito que você pudesse aí interagir conosco nessa noite. Eu já estou vendo algumas pessoas aqui que estão nos assistindo, eu já estou acenando para você e espero que você esteja conosco aí do começo ao fim, ok? Nós vamos ouvir uma canção nesse momento, né, que inclusive nós estamos aí compartilhando sobre os livros dos profetas, ok? Nós, na semana passada, terminamos falando sobre o livro de Daniel, uma prévia, um panorama geral, e a partir de hoje nós começaremos a falar dos profetas menores. E já pegando o gancho dos profetas menores, nós vamos cantar uma canção que está lá em Abacuque, uma citação, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, todavia eu me alegrarei no Senhor. Tenha a sua alegria no Senhor. Você foi chamado, presta atenção. Talvez você não veja os resultados na sua vida hoje, agora, nesse momento. Mas eu quero dizer algo para você. Você não foi chamado para ver os resultados pelos seus olhos naturais. Eu não sei se os seus olhos são pretos, castanhos ou até mesmo azuis. Mas Deus diz que você não foi chamado para olhar com esses olhos belos. Ok? Não importa a cor deles. Deus te chamou para olhar pelos olhos da fé. Ainda que os seus olhos naturais estejam vendo coisas ruins, coisas improdutivas, creia pelos olhos do seu coração, ou seja, os olhos da fé. Creia que o Senhor está fazendo em seu favor. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, todavia eu me alegrarei no Senhor. Ok? Nós vamos cantar essa canção. Eu gostaria que você fizesse dessa canção a sua oração, ok? Cante a Ele nessa noite com seu coração, cante a Ele nessa noite com todo o seu ser. Faça dessa canção um momento de entrega ao Senhor. Vamos cantar a Ele. Aleluia. Vamos cantar. Vamos declarar. Aleluia. Se você sabe essa canção, cante junto. Vamos declarar isso. Tenha o seu prazer nele.
Tenha o seu prazer no Senhor. Tenha o seu prazer no Senhor, Cristina. Tenha o seu prazer no Senhor, Luciano. Tenha o seu prazer no Senhor, Andressa. Angélica, tenha o seu prazer no Senhor. Eu tenho um Deus, aleluia, que não vai deixar sim, essa Pai, luta me matar. Aleluia, o desespero me tomar. Aleluia. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Aleluia. O choro dura uma noite, apenas uma noite. Alegria, aleluia, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Aleluia. O choro dura uma noite, mas a alegria, compartilhe vida, ela vem pela manhã. Compartilhe vida. Eu creio. Diga isso. Levante as suas mãos e diga comigo, vai. Ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei. Se alegre nele. Todavia eu me alegrarei. Se alegre nele. Todavia eu me alegrarei. Alegre-se no Senhor. Tenha o seu prazer nele. Todavia, olhe para ele. Todavia enxergue nele todas as coisas. Todavia eu me alegrarei. Cante a ele. Todavia eu me alegrarei. Aleluia, aleluia, aleluia. Apenas uma noite, irmãos. Alegria pela manhã. Eu creio. Creia você também. Creia você também. O choro dura, Pai. Eu creio. Eu creio. Levante as suas mãos e diga. Que a figueira não floresça, Que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dê. Todavia eu me alegrarei. palavra de Deus. Todavia eu me Diga alegrarei. isso. Proclame a palavra do Senhor. Alegre-se nele. O seu prazer deve estar nele. No Espírito Santo de Deus. Que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Aleluia. Declare, 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 declare. Esse Espírito mover sobre a sua vida. O Espírito vai fluir na sua casa, na sua família, na vida do seu esposo, da sua esposa. Os seus filhos pertencem ao Senhor. Eles são guardados pelo Senhor. Eles são guardados por Deus. Creia nisso. Creia nisso. Declare isso nessa noite. Seja ousado no Senhor. E dizer: eu sou abençoado em Cristo Jesus. O choro dura uma noite, mas a alegria. Aleluia. Eu creio. Eu creio. Aumenta a sua voz em nome de Jesus e diga. Alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Eu creio. Declare, cante, 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 cante. Cante, cante, cante. Cante. Faça o seu cântico de vitória.
todavia eu me alegrarei. Alegre-se. A alegria do Senhor é a sua força. É a sua força, tem a alegria dele. Aleluia. Oh! Declare, declare. Todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Aleluia. Aleluia. Diga, todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Esse é o nosso cântico. É o cântico que nós declaramos nessa noite. Ainda que as circunstâncias pareçam difíceis, todavia nós nos alegraremos nele. Se alegre no Senhor, se alegre nele, cante a ele nessa noite, ore a ele nessa noite. Vamos declarar a vitória, vamos declarar a bênção do Senhor sobre as nossas casas. Eu gostaria que você dissesse aí: no Senhor a minha saúde é restaurada, no Senhor o meu vigor espiritual é retomado. Que haja nessa noite em você uma disposição para orar em benefício da sua vida, em benefício do seu casamento, em benefício daqueles a quem talvez estejam enfermos nesse momento. E você pode ser um canal de Deus para orar por essa pessoa. E a liberação do favor de Deus, da cura de Deus pode vir sobre essa pessoa. Eu gostaria que você orasse agora. Orasse agora acerca de alguém que você entende que deva receber a bênção de Deus, a restauração de Deus, a cura, a provisão. Ore, visualize essa pessoa nesse momento. Diga para Deus: Pai, eu oro declarando a restauração da saúde. Eu oro declarando, Senhor, a restauração de todas as coisas na vida dessa pessoa, do seu ânimo. Tira, Senhor, da vida dela a depressão. Tira da vida dela o câncer. Tira da vida dela, Senhor, a apatia. Tira da vida dela, Pai, o espírito de suicídio. Pai, em nome do Senhor Jesus. Ore agora em favor do seu casamento. Talvez você queira mais no seu casamento da parte de Deus. Eu gostaria que você colocasse, expusesse isso diante do Senhor. Não se cale diante dele nesse momento. Fala tudo que está no teu coração. Fala tudo que está no teu coração, coloca para fora. Fala com ele: Paizinho, como eu necessito, Senhor, da tua intervenção. Como eu preciso, Pai, que o Senhor me abençoe. Eu de mim mesmo, Senhor, não sou nada. Eu de mim mesmo, Senhor, não conseguirei atingir os alvos. Mas se o Senhor agir em meu favor, eu creio que todas as coisas serão alcançadas, porque o teu Espírito trabalhará em favor de mim. No nome do Senhor Jesus, declare isso. Declare a salvação. Declare a restauração. Talvez você almeja no Senhor um crescimento profissional. O Evangelho te dá isso também. Uma vez que Deus pelo Evangelho salvou, te resgatou, te redimiu, te remiu, apagou os seus pecados, te lavou de toda impureza. Agora você pode dizer para Ele: Senhor, eu sou herdeiro. Eu sou herdeiro, todas as coisas foram me dadas em Cristo Jesus. Por isso eu obtenho todas as coisas pela fé, através da oração, crendo que o Senhor é gracioso, crendo que a graça do Senhor está sobre a minha vida, está sobre a minha casa, está sobre a minha família. Não cesse de declarar isso, meu irmão. Não cesse de declarar o quanto você é abençoado em Cristo Jesus. O diabo quer fazer você entender, através de sofismas, mentiras, de que você é um miserável, de que você não merece nada. De fato, nós não merecemos nada de nós mesmos. Mas presta atenção: se você está em Cristo Jesus, você é abençoado não é por causa de você, é por causa de Cristo, o seu representante. Deus trata, abençoa
através do representante. O seu representante é Cristo. Se Cristo é abençoado e você está nele, você é abençoado também. Por isso não tenha timidez, não tenha, sabe, aquela falsa modéstia em dizer que você não merece. Diga o quanto você é abençoado por causa de Cristo. Diga o quanto você é abençoado na sua casa por causa de Cristo. Porque Cristo habita em você, Cristo habita na sua casa, Cristo habita na sua família. Você tem uma promessa, você tem milhares de promessas. Creia nisso, creia nisso. Você é rico em Deus. Você pode declarar todas as coisas em Cristo hoje, em favor de você e da sua casa, da sua família, que certamente você vai alcançar a graça do Senhor. Se tão somente você crê nessa graça, se tão somente você crê na fidelidade, na bondade, no favor de Deus para a sua vida, para a sua casa, você vai obter todas as coisas em Deus. Creia nisso. Creia nisso. Queria dizer algo para você. Hoje nós vivemos um tempo crucial. Hoje nós vivemos um tempo em que há uma preparação para a vinda do anticristo. Presta atenção. Tudo que nós estamos vivendo hoje não é por acaso. Eu não sei se você tem o hábito de ler a Bíblia, mas tudo aquilo que a Bíblia fala profeticamente, quando eu digo profeticamente, apontando para o futuro, você vai ver muitas coisas que estão acontecendo hoje, nesse tempo, na sua geração. Tudo que está acontecendo hoje no mundo é uma preparação para que o anticristo venha e mostre a sua cara. Por isso hoje é um tempo em que você deve se levantar em Cristo Jesus e permanecer firme nas promessas do Senhor para a sua vida. Hoje, por causa dessa preparação do anticristo, a pregação que se ouve hoje é o quanto o homem é o centro, o quanto o homem tem um potencial em si mesmo. Hoje a pregação do mundo, hoje a pregação dos governos é o quanto o homem é fundamental para que o mundo seja melhor. Eu quero abrir os seus olhos nessa noite. Não há nada de bom no homem em si mesmo. Hoje eu quero trazer assim uma clareza para você, para quem você deve olhar. Os seus olhares devem ser para o Filho de Deus. A pregação do mundo hoje é humanista. Até no meio das igrejas há uma pregação que se volta ao homem, querendo colocar o homem no centro, dizendo o quanto o homem é importante para uma sociedade melhor. Nada no homem pode fazer com que a sociedade seja boa. Nada no homem pode fazer para que os governos sejam melhores. A sua esperança não está em políticos, a sua esperança não está em governos. A sua esperança, a sua fé deve ser voltada totalmente, 100% para o Filho de Deus, porque Ele é o príncipe da paz. Ele é aquele que vai reinar, e o seu reino será um reino de justiça e retidão. Na justiça de Deus, na justiça do seu Filho, não há erros. Mas na justiça do homem, há malignidade, perversidade. Creia no Filho de Deus. Não creia que o homem em si mesmo pode mudar alguma coisa. Não creia nas promessas do homem. Quando a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem, é quando um homem coloca toda a sua expectativa, achando que o outro homem, o ser humano, vai trazer algum benefício para ele, como seu salvador, como seu resgatador e redentor. Não. Um único Salvador, um único Deus, ou seja, o Deus unigênito do Pai, é o único
que pode salvar a minha vida, a minha casa, a minha família e a sua também. Creia somente no Filho de Deus, ok? Eu quis trazer isso estava no meu coração. Eu queria trazer essa mensagem antes de eu compartilhar com você a matéria que nós temos falado aqui todas as quartas-feiras. É o desejo do meu coração dizer para você: creia no Filho de Deus. Creia no sangue derramado na cruz do Calvário. Por quê? Porque foi por causa desse sangue, o sangue de Cristo derramado, e não nós, foi que Deus comprou os homens, as mulheres, as crianças, os velhos, de volta para Ele. Ok? Eu gostaria de compartilhar com você hoje, dar continuidade, na verdade, né, acerca dos profetas menores, ok? Semana passada eu terminei no livro de Daniel, falando brevemente, né, um panorama geral do que significava o livro de Daniel, ok? E hoje nós vamos dar aqui início falando sobre os profetas menores. Lembrando os irmãos de que nós estamos aqui quase encerrando o panorama do Velho Testamento. Logo, nós estaremos ingressando agora falando sobre o Novo Testamento. Então, eu particularmente amo o Novo Testamento. O Velho Testamento é fascinante. Há muitos eventos maravilhosos. Eventos que nós, assim, ficamos boquiaberto, né? Como o mar vermelho se abrindo, como o machado levitando, como o rio se abrindo, como mortos ali ressuscitando. Mas o Novo Testamento, basicamente falando dos evangelhos, né, nós vemos a ação de Cristo, o ministério de Cristo. Para mim, isso é fascinante. Por quê? Porque é Deus na terra caminhando, fazendo, tocando, olhando para o homem, face a face. Por isso, logo, em breve, nós estaremos ingressando aqui no Novo Testamento. Mas gostaria que você ficasse, aguentasse aí, firme e forte, né, no panorama que nós estamos compartilhando. Hoje, iniciando aqui falando dos profetas menores, ok? Falando do profeta menor, eu queria começar falando do livro de Oséias, ok? O livro de Oséias, o autor do livro de Oséias foi o próprio Oséias, ok? E o seu livro, ele foi escrito entre 760 a 730 antes de Cristo. Quem foi o profeta? Melhor, aonde Oséias profetizou? Se você nos acompanhou algumas quartas passadas, você deve se lembrar que eu disse que alguns profetas profetizaram no Reino do Norte, né, nas 10 tribos que se dividiram, né, 10 tribos foram para um lado e 2 tribos foram para o outro, né? Basicamente a tribo de Judá, ok? O reino de Israel foi dividido, 10 ficou como o Reino do Norte e o Reino de Judá ficou sendo o Reino do Sul, ok? Mas Oséias foi um profeta que profetizou no Reino do Norte, ok? Bom, Oséias, ele é tido como o profeta do amor incondicional, né? Oséias, ele profetizou na época de maior decadência de Israel. Oséias, no momento de maior decadência do povo de Deus, profetizou sobre o amor de Deus. Olha só que interessante. E falando de uma forma assim, bem rasa, espiritualmente falando, nós, aqui na nossa humanidade, na nossa limitação, acharíamos que a maior decadência, né, na vida de uma pessoa, ou seja, onde a pessoa está na maior fase de pecado na vida dela, é onde haveria maior punição na vida dessa, né? Então, na nossa cabeça, muitas vezes, é que aquela pessoa que está atolada no pecado, é essa que Deus vai vir e vai mandar raio na cabeça dela. E vai mandar, assim, um poder fulminante, aniquilador, para exterminar essa pessoa. Mas não,
Oséias veio num período para profetizar o amor incondicional de Deus, numa época de maior decadência do povo de Deus. Me faz lembrar Paulo declarando lá em Romanos que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, né? E Oséias foi um profeta também que se casou-se com uma mulher adúltera, né? Ele casou com uma mulher adúltera por ordem de Deus, né? E a resgatava toda vez que ela adulterava, traía Oséias. Era uma mulher que constantemente traía o seu marido, e Deus dava uma ordem para Oséias, dizendo: vai lá e resgata ela de volta, ela é sua esposa, traz ela de volta. A mulher ia, adulterava, traía o profeta, né? Uma mulher que você vê que não tem nenhum temor, por ser uma mulher de um profeta de Deus, ela não tinha nenhum temor, ela ia e pecava mesmo, né? Mas Deus dizia para Oséias: vai lá e resgata a sua mulher. O que significa isso? Que a mulher de Oséias é um símbolo do que Israel vivia naqueles dias. Israel é o povo de Deus, mas volta e meia Israel adulterava com outros deuses, traindo o seu Deus, o Deus único e verdadeiro, Yahvé, Jeová, Elohim, né? Então Oséias, naqueles dias, ele pregou sobre o amor de Deus nessa decadência, né? A esposa de Oséias simboliza a decadência de Israel. E qual que é o tema central de Oséias? É que Deus ama. A mensagem, o cerne do livro de Oséias é que Deus ama, independentemente dos nossos erros. Deus nos ama, Deus nos ama, apesar de falharmos, apesar de eu e você sermos limitados, apesar de eu e você sermos pessoas que volta e meia também erram, né? Talvez nós não pecamos assim, um pecado muito grotesco, né? Promíscuo, né? Como o adultério, mas muitas vezes nós pecamos na ira, nós pecamos em pensamentos, nossos olhos às vezes pecam, mas aí você se sente inferiorizado, você se sente miserável e você se sente afastado de Deus. Mas é nesse momento que Deus fala: olha, eu te amo, não importa os seus erros, se você está em Cristo, se você está no meu Filho Jesus, eu não vejo mais os seus pecados, eu só vejo Cristo em você, ok? Então, o seu amor, o amor de Deus é incondicional. Como é que nós vemos Jesus em Oséias? Sim, porque nós devemos ver Cristo em toda a Bíblia, inclusive nos livros dos profetas, porque os profetas profetizaram acerca de Cristo. Todos eles, sem exceção, desde Adão, né? Eu vou até mais longe, até quando Deus criou ou recriou a terra, Deus ali já falava de coisas tremendas ao nosso respeito em Cristo, ok? Então, como nós vemos Jesus no livro de Oséias? Bom, Oséias profetizou a fuga de Jesus para o Egito, né? Na época quando Herodes mandou matar as crianças, os meninos ali, naqueles dias, José, Maria pega Jesus e dá fuga para o Egito, né? Mas Oséias também, ele profetizou a ressurreição de Cristo, ok? Outro profeta que eu gostaria de mencionar para você é o profeta Joel. É o profeta que falou, você vai lembrar que alguns dias desses aí, né? Nós vemos aí um enxame, né? Um exército de gafanhotos. E Oséias falou acerca dos gafanhotos. Mas Joel. Eu falei Oséias, irmãos? É Joel. Joel foi um profeta também que profetizou algo muito importante. E quem foi o autor do livro de Joel? Foi Joel mesmo, ok?
A data da escrita é de 500 antes de Cristo. 500 anos antes de Cristo. E Joel profetizou no reino do sul. Oséias profetizou no reino do norte. Porém, Joel profetizou no reino do sul. Tem um versículo lá no capítulo 2, no verso 28 e 29, que diz assim: você vai lembrar desse versículo no Novo Testamento, lá em Atos. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão. E vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito. Olha que profecia maravilhosa. É uma profecia que nós vemos se cumprindo no Novo Testamento. Lembra quando Pedro pregou lá em Atos dos Apóstolos? Pois é. Então o profeta Joel é o profeta que declarou: é o dia do Senhor, né? É o profeta que tinha uma ênfase para declarar: esse é o dia do Senhor, é o dia do julgamento. É o dia do cumprimento das promessas, ao dia do reino dos 1000 anos, ou do reino milenar, ok? Então Joel profetizou sobre o derramamento do Espírito Santo, do Espírito Santo, mas também sobre a prosperidade e a abundância de Deus sobre a nossa vida. Joel, ele teve duas ênfases ali. Né? Ele pregou sobre julgamento, né? Mas ele faz um paralelo na sua mensagem sobre o dia em que Deus derramaria o seu espírito sobre toda a carne, que foi cumprido em Atos dos Apóstolos até o dia de hoje, né? E como nós vemos Jesus em Joel, né? Jesus é visto como o Senhor das nações, ok? Outro profeta menor que eu queria dizer para você é o profeta Amós. Está gravando todos os profetas? Oséias, Joel e agora o profeta Amós. Quem foi o autor do livro? Amós. A data da escrita é entre 760 anos antes de Cristo. Amós profetizou no reino do norte. Lá no capítulo 3, verso 3 diz assim de Amós: andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Então, Amós é o profeta também do julgamento, né? Ele era um profeta que era do campo, era um fazendeiro, mas também era um profeta pregador. E ele tinha um profundo senso de justiça social, né? Quando ele via a injustiça no meio da sociedade, era um profeta que se levantava para falar acerca daquelas injustiças, ok? Então, naqueles dias foi reconstruído um bezerro de ouro, né? E a retomada da sua adoração. Você deve se lembrar que no Velho Testamento, nesse mesmo Velho Testamento, houve lá nos dias de Moisés, o povo de Israel levantou uma estátua de ouro de um bezerro de ouro, fundido em ouro, né? E nesses dias o povo vem e retoma a sua adoração. Então, aqui Amós, ele profetiza juízo contra as nações, devido às injustiças sociais, contra a corrupção, principalmente dos governantes, né? Então hoje a gente vê muita corrupção. Eu particularmente, irmãos, eu não quero entrar nesses méritos, mas é só um adendo aqui, só um parênteses, né? Eu vou colocar um parênteses aqui, de que eu tenho esse senso, né? Mas é um senso que eu procuro sempre estar sendo moderado, não deixo me influenciar. Às vezes sou brecado por esse senso, mas é o senso da injustiça, principalmente dos governantes. Eu oro
por todos os governantes, mas quando de fato nós vemos uma constatação, né, de uma corrupção de um governante, que até mesmo eu e você elegeu, nós ficamos com esse senso de Amós, né, um senso de justiça, né? Mas que a graça do Senhor, que a revelação do Espírito Santo venha sobre esses governantes para que haja neles um espírito de temor, né, um espírito de se voltar a Deus, ok? Mas o tema principal de Amós é a necessidade de concordância entre os que caminham no mesmo propósito de Deus, né? Para que todos pudessem ser unânimes para caminhar nesse senso, né, desse Deus, da existência desse Deus verdadeiro. Então, como nós podemos ver Jesus em Amós, né? Amós profetizou sobre a colheita dos frutos de Deus e da restauração da adoração da ocasião da volta de Jesus, ok? Avançando, nós falamos agora de Obadias. O autor do livro de Obadias também foi o próprio homem dado do livro, né? Foi Obadias. E a data foi 500 anos também antes de Cristo. E lá no capítulo 3, ou no verso 3 de algum capítulo, não estou vendo aqui agora, diz que a soberba do teu coração te enganou, né? Então aqui Obadias ele está profetizando ali em Israel e dizendo que a soberba do coração, né, engana. Mas Obadias declara ali nos seus dias que o orgulho do homem, o orgulho da nação precede a ruína. Isso serve para cada um de nós individualmente falando. Quando nós somos orgulhosos, a palavra de Deus diz que esse orgulho, ela vai preceder em nossa vida, não vai demorar muito que em nossa vida haja ruína, queda, destruição, ok? E ele profetizou em Israel durante todo o tempo do culto a Baal, quando o povo de Israel tinha se voltado a adorar Baal. Baal era um deus, né? Um deus, mas eu digo Deus, mas Deus eu digo demônios, né? Com D minúsculo. Eram espíritos demoníacos, né? Em que as pessoas naquela época vinham adorar, dizendo ser um deus, Baal. E Obadias anunciou a destruição de Edom. E também profetizou a vitória final do Monte Sião, que é o monte do Senhor, no dia do Senhor, ok? E o tema principal de Obadias é o engano que o orgulho provoca no coração dos homens. O orgulho é um engano, tá entendendo? O que é o orgulho? O orgulho é, muitas vezes, você se achar autossuficiente. É você ter esse espírito humanista. É viver numa independência de Deus. Todo homem que independe de Deus, todo homem que busca viver a sua vida conforme os seus próprios conceitos, sem saber o que Deus fala a respeito dele, é uma pessoa que vive em orgulho. Decisões que você toma, né? Digamos assim, caminhada que você decide tomar na sua vida, os rumos que você decide para a sua vida, sem ao menos procurar saber o que Deus quer, ou para onde Deus quer que você vá, ou seja, né? Você se torna uma pessoa orgulhosa. Quando que o orgulho entrou no coração do homem? A Bíblia fala que no dia que Adão comeu do fruto que não era para comer, os olhos dele se abriram. Os olhos de Adão e Eva se abriram. E a partir daquele momento, o orgulho entrou no coração do homem. Porque o homem, a partir daquele momento, começou a viver de acordo com os seus próprios conceitos e opiniões. Ok? Vou ensinar algo para você.
não tenha uma opinião própria acerca da vida de si mesmo. Procure se encher com a palavra de Deus e apenas viva o que a palavra de Deus diz. Isso é viver na dependência de Deus, ok? Mas vendo Jesus aqui em Obadias, Jesus, ele é visto como o juiz das nações, porque de fato a Bíblia diz que toda língua vai confessar, todo joelho vai se dobrar diante de Jesus, ok? Deixa eu ver o próximo aqui, irmãos, e deixa eu ver o horário também. Nós estamos aqui há 5 minutos. Vou falar só mais um para você. Sobre Jonas. Jonas é muito conhecido, você deve já ter ouvido falar de Jonas, ou até mesmo lido, né, sobre a história de Jonas. O autor do livro de Jonas é o próprio Jonas. A data com que ele foi escrito é 770 antes de Cristo, ok? E lá em Jonas, no capítulo 4, verso 2, diz assim: pois sabias que és Deus clemente e misericordioso. Jonas dizendo que Deus é clemente e é misericordioso, e tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Olha só que maravilha que Jonas fala de Deus. Bom, Jonas é um profeta reticente, né? Que recusou-se, após ser mandado por Deus, de pregar uma palavra de juízo em Nínive. Então, se você não conhece a história, eu vou dizer para você bem rapidamente. Jonas recebeu uma palavra de Deus. Jonas era profeta, e Deus disse para Jonas: vai a uma terra pregar para aquele povo. Cidade de Nínive, ok? Nínive era uma cidade onde havia pessoas muito cruéis. Muito cruéis. E Nínive era o alvo de Deus. E Deus deu uma ordem a Jonas: vai até lá e prega. Mas Jonas recusou-se a obedecer a Deus. O que Jonas fez? Fugiu de Deus. Ok? E o que nós podemos dizer que Nínive tinha ali? Nínive tinha muita sensualidade e crueldade. Ok? Então, o livro de Jonas mostra, basicamente, várias aventuras, que inclusive mostra ali que Jonas foi engolido por um grande peixe. Por quê? Porque Jonas resolveu fugir de Deus de barco. Olha só. É uma insensatez, né? Tentar fugir de Deus, e principalmente de barco. A Bíblia fala que Jonas acabou sendo lançado ao mar. E pela misericórdia de Deus, Deus enviou um grande peixe que engoliu Jonas. E Jonas ficou conservado durante 3 dias e 3 noites dentro do ventre do grande peixe. A Bíblia não diz que peixe era esse. Muitos dizem que é a baleia, né? Mas baleia não é peixe, é mamífero, né? Então não é baleia. Não diz que é baleia, é grande peixe, ok? Então é uma aventura incrível. E lá ele cede à vontade de Deus. Com a sua pregação, Jonas vai até Nínive, né? E converte todos os 600.000 habitantes de Nínive. E essa conversão vem da tremenda unção que recaiu sobre Jonas. Jonas foi enviado por Deus, mas o problema de Jonas é que ele achava que a pregação que ele ia transmitir procedia dele mesmo. Jonas não tinha uma concepção de que Deus ia derramar uma unção. Não era Jonas que ia falar. Era o próprio Deus, era o próprio Espírito de Deus. Pela sua unção é que a palavra ia ser transmitida. E o final foi que 600.000 pessoas dessa cidade cruel, sensual, lasciva, promíscua, se converteu a Deus. Então a mensagem principal de Jonas é a compaixão de Deus
pelas vidas. Não importa em que situação as vidas estejam, Deus tem compaixão delas, ok? Por quê? Porque são pessoas que talvez, com certeza, né? Talvez não, com certeza estão vivendo numa cegueira espiritual. Então Jonas fala do esforço incessante de Deus, não nosso. O esforço de Deus, incessante. É um esforço, irmãos, não que Deus se cansa, mas é uma persistência de Deus para salvar o homem, certo? Então, é uma persistência, um esforço de Deus incessante pela salvação daqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus. Como nós vemos Jesus em Jonas, nós vemos a morte e a ressurreição de Cristo, que são figuradas no livro, através dos dias que Jonas ficou no ventre do grande peixe. Então o livro de Jonas diz que Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. E Jesus disse, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, o Filho do Homem também ficará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Ok? Então, eu termino aqui com o livro de Jonas com você, ok? E quero encerrar orando mais uma vez com você aqui. Quero despedir de você, já são 21 horas. Eu quero despedir de você. Aleluia. Vamos orar? Eu quero que você tenha um término de semana abençoado. Eu pude ver que algumas pessoas aqui ficaram do começo ao fim. Eu louvo a Deus por você, ok? Deus é um Deus que trabalha no começo, meio e fim. Deus é um Deus que completa a sua obra. Então você que é meio inconstante, começou, mas no meio do caminho saiu, não terminou, talvez por algum outro motivo também, não sei, né? Aprenda a concluir todas as coisas da sua vida. Amém? Quero despedir você, Pai, em nome de Jesus. Eu quero abençoar cada irmão e irmã, cada amigo, cada um que sentiu no seu coração de participar dessa live nessa noite. Eu quero que eles recebam, Pai, graça sobre graça. Que os olhos espirituais se abram. Que eles possam ver a cada dia, contemplar a Cristo. Que eles possam ver Cristo em todas as coisas. Que os olhares saiam de si mesmo e olhem somente para o Filho. Que eles desfrutem, que eles permaneçam, que eles sejam enriquecidos a cada vez que verem a Cristo, ó Pai. Que eles tenham um término de semana abençoado. Desfrutem da abundante graça, do seu amor profundo a cada dia, para a glória do Pai, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Lembrando que domingo às 19 horas nós teremos o nosso culto presencial. E somente a partir das 20 horas nós passaremos a transmitir o culto, basicamente no momento da palavra. Então o meu incentivo para você é que você participe dos cultos, é que você louve. Nós trouxemos uma palavra domingo passado, dizendo que a porta do favor de Deus, a porta da graça, é o louvor. É importante que você louve. Louvar não é um estilo de vida. Louvar está basicamente unido à congregação, ao cântico espiritual, ao salmo espiritual, ok? Então é muito importante que você esteja junto com a igreja para louvar, adorar, dizer aleluia em coletividade, em irmandade, como corpo, como membro do corpo, ok? Una-se ao membro, una-se ao seu irmão, una-se, ok? Deus abençoe a sua vida. Espero você nesse domingo para a glória de Deus Pai. E até lá.